14 de dezembro, bem-vindos ao Mistério de Natal. Vamos acompanhar então a história deste calendário de advento mágico, em que Joaquim e seus pais abrem a portinha e tem um papelzinho misterioso com uma história que está atravessando, o tempo e o local para chegar da Noruega até Belém e voltando no tempo. Então, vamos lá para essa história, dia 14 de dezembro, então. No dia 14 de dezembro, Joaquim acordou antes do pai e da mãe. Sentou na cama. Faltavam apenas 10 dias para a véspera de Natal. O que iria acontecer com Elizabeth, o anjo Efiriel e todos os outros que estavam indo para Belém? Antes de ter chance de abrir o calendário, a mãe e o pai já estavam no seu quarto. O pai trazia 2 atlas grandes debaixo do braço. Joaquim abriu a porta número 14. O papelzinho dobrado caiu na cama. E dentro do calendário viram uma figura de uma barcaça com pessoas, animais e anjos. A barca, disse a mãe. Sentaram na beira da cama. Nesse dia, foi Joaquim quem leu. Isaac. Lá pelo final do século IX, uma estranha barca ia navegando pelo rio Pó em direção ao mar Adriático, rumo ao leste. A região que atravessavam se chamava Lombardia. Na barca havia um pequeno rebanho de ovelhas, todas balindo zangadas, porque ninguém as deixava beber da água do rio. O cordeirinho menor corria para lá e para cá, tilintando o sininho pendurado no pescoço, todo coberto de lã. 2 reis magos fizeram observações sábias a respeito da linda região que iam atravessando. Um deles era negro, o outro branco. Depois de uma longa discussão sobre a grande bênção que são as laranjas e as tâmaras, ambos concordaram que Deus não poderia ter criado um mundo melhor. Pelo menos não em 6 dias. Na parte de trás da barca ia um homem com roupas romanas, dirigindo-a com uma vara comprida. Sua roupa ficara fora de moda fazia bem pouco tempo. Ia conversando com uma menininha que segurava um cartaz. De um lado estava escrito, para Belém. Do outro, havia a figura de uma moça de longos cabelos loiros. Quem mais aparecia eram 2 anjos que iam na frente, batendo as asas para impedir que a barca se desviasse para a margem do rio. Isso foi muito antes de os barcos serem equipados com hélice. De vez em quando, o querubim Impuriel se virava para os outros e elogiava a beleza da paisagem. Maravilhoso, só glória e alegria. É como no 5º dia, quando Deus viu tudo que ele criou. E vejam, era bom. Raramente alguém na margem do rio reparava neles. A barca, porém, só era vista por um breve segundo. Isso porque ela não estava apenas viajando pelo rio Pó. Viajava também pela história, atravessando as marés do tempo. Quando alguma criancinha parada na margem do rio apontava para aquela barca estranha, para que sua mãe e seu pai também a vissem, a barca desaparecia muito antes que o dedo indicador da criança tivesse tempo de se esticar. Assim, pensavam que talvez fosse apenas uma miragem. Passaram por velhas construções romanas, pontes e edifícios, teatros, templos e aquedutos. Efiriel apontava para todas as igrejas. Muitas vezes estive nesta área quando era jovem, disse Quirino, contemplando a vara comprida dentro da água. Mas isso foi há muito tempo. Ou o contrário, é claro. Quer dizer, ainda falta muito para chegarmos lá. Disse. Elizabeth percebeu que ele estava falando sobre o Império Romano, quando havia soldados romanos praticamente em todos os lugares do mundo. Como eram as coisas naquela época? Perguntou ela. Os teatros romanos continuam de pé.
e as laranjeiras também, e também as papoulas vermelhas ao longo da margem do rio. Mas ninguém tinha ouvido falar de Jesus. O que é novo são todas essas igrejas e mosteiros, esses padres e monges. Dixe. Logo depois, Josué apontou para a margem do rio. Vamos atracar ali. Quirino manobrou a barca rumando para a terra, ajudado pelos 2 anjos, que batiam as asas com energia. Enquanto Josué, o pastor, agarrava uma árvore com a extremidade curva de seu cajado e assim puxava a barcaça para a margem. O anjo Efiriel disse algumas palavras ao querubim Impuriel, avisando-o: se nós encontrarmos alguém, não se esqueça de dizer não tema, numa voz angelical, bem doce, para que as pessoas não sintam medo. Nós somos visitantes e por isso é importante que nos comportemos direito. Os peregrinos desceram da barca, passaram por uma igrejinha de aldeia e começaram a subir uma colina através dos campos. Naquela época, as cidades não eram muito grandes. Quando se aproximaram de uma das maiores, Efiriel lhes contou que esta se chamava Pádua. Pouco antes de passar pelo portão da cidade, viram um homem de túnica azul. Estava sentado sobre uma pedra, com a cabeça apoiada nas mãos. Parecia que estava sentado ali fazia muito tempo. Impuriel voou até o homem, ficou pairando no ar bem na frente dele, batendo as asinhas e disse: não tema, não tenha medo algum. Eu, Impuriel, sou um anjo de Deus que estou numa missão sagrada. Pelo jeito, as palavras do querubim fizeram efeito, pois o homem não se atirou no chão, nem escondeu a cabeça. Não disse aleluia, nem glória a Deus. Simplesmente levantou e caminhou até eles. Então, ele é um de nós, disse Efiriel. O homem estendeu a mão para Elizabeth. Sou Isaac, o pastor. Estou indo na mesma direção que vocês. Com isso, ficou muito mais fácil conduzir as 6 ovelhas através de Pádua, pois após os animais vinham 3 pastores, 2 reis magos, 2 anjos, um governador e uma menininha da Noruega. Todos juntos já eram 15. Andavam tão depressa que as poucas pessoas que havia nas ruas não tinham tempo de vê-los, pois os 15 sumiam rapidamente. Também os peregrinos mal conseguiam ver os habitantes da cidade. Quando avistavam alguém mais madrugador, o homem ou a mulher desaparecia num instante e às vezes era substituído por outro homem ou mulher. Elizabeth achou que haviam ficado na cidade por apenas meio minuto, mas na verdade o estranho grupo de peregrinos ficou rondando pelas ruas de Pádua durante 7 ou 8 longos anos, pois aquele meio minuto consistia em 30 breves segundos, e esses 30 breves segundos foram divididos entre todos aqueles 7 ou 8 anos. Os relatos antigos nos dizem que nunca se falou tanto de anjos em Pádua, como naqueles mágicos anos de 804 a 811. Às vezes, um habitante achava que tinha visto algo estranho na rua. Seria uma procissão de anjos que tinha passado por ali? Saindo da cidade, já fora das suas muralhas, pararam em frente a um pequeno mosteiro. É estranho ver de novo uma cidade romana, disse Quirino. Gostaria de saber quem é o imperador agora. Efiriel olhou para o seu relógio angélico. São exatamente 800 anos depois de Cristo. No dia de Natal deste ano, Carlos Magno será coroado imperador do Ocidente. Então, logo estaremos começando um novo século, disse o pastor Josué, e bateu seu cajado contra a parede do mosteiro. Para Belém, para Belém. O pai abriu o atlas, apontou para o rio Pó
e encontrou a cidade de Pádua. Virou as páginas para trás e para frente e, traçando com o dedo, tentou acompanhar a longa trajetória que os peregrinos tinham percorrido. Aqui está Halden, começou ele. Daqui eles desceram até aquele grande lago na Suécia. Aqui deve ser Vanner. Daqui seguiram para o sul da Suécia, passando por Kungalv, Göteborg, Halmstad e Lund. Remaram para Skjern e visitaram Copenhague. Sim, estou conseguindo encontrar tudo. Chegaram, enfim, e atravessaram Odense. De Middelfart, seguiram de barca através do pequeno Centurião até Jutlândia. Daí, passaram pelas cidades de Kolding e Flensburg. Estavam viajando para trás na história também, disse a mãe. Mas o pai continuou seguindo o caminho que eles tinham percorrido, com o dedo, riscando o mapa. Aqui está Hamburgo. Depois Elizabeth ficou para trás, quando levou um tombo no mercado em Hanover. Sim, aqui está. E esta é Hamelin, a cidade que quebrou a promessa solene feita ao caçador de ratos. Vocês também quebraram uma promessa solene, interrompeu Joaquim. Vocês abriram minha caixa secreta. Mas o pai continuou. Mais para o sul, olha aqui, Paderborn. Foi aqui que o querubim Impuriel veio descendo em espiral da torre da igreja. Daqui seguiram para a Colônia e continuaram subindo o Vale do Reno. Impuriel tem toda a razão. A região ali é maravilhosa, uma beleza. Isso foi durante o século XIII, disse a mãe. Espere um momento, disse o pai. Quero acompanhar toda a rota. Em Mainz encontraram Baltazar. Daí seguiram para Worms e Basileia. Hoje, Basileia fica na Suíça. Mas Elizabeth esteve lá por volta de 1100, protestou de novo a mãe. O pai continuou procurando com o dedo. Aqui está o Lago Biel e o Lago de Genebra. Olha aquela cidadezinha chamada Martigny. Puxa, este mapa é bom mesmo. Atravessaram o Passo de São Bernardo? Sim. Hoje em dia, esse lugar é cheio de túneis, descendo pelo Vale de Aosta para a Lombardia e o Vale do Pó. Bravo, disse a mãe, mas eles estão viajando também através da história. Acho que essa viagem é muito mais estranha. Foi só então que o pai levantou os olhos do mapa. Mas o vendedor de flores inventou tudo isso. Eu acho que é verdade, disse Joaquim. Sim, disse a mãe. Quem sabe? O pai apenas balançou a cabeça. Agora só queria saber que rota eles vão tomar. Já são 8 horas, exclamou a mãe. Em seguida, os dois brigaram e reclamaram um pouco porque estavam muito atrasados. Era isso que Joaquim chamava de estresse. Achava que não havia nada pior que isso. Enquanto corria para a escola, muitos nomes estranhos ressoavam na sua cabeça. Agora já vira todos esses lugares no mapa. Na escola, haviam começado a ensaiar a peça de Natal. A classe de Joaquim iria representá-la no ginásio esportivo, no último dia letivo antes do Natal. Joaquim faria o papel de segundo pastor. E assim finalizamos o dia 14 do nosso mistério de Natal. Espero que estejam gostando dessa história mágica que nos prepara para a chegada do menino Jesus, dia 25 de dezembro. Então, para quem quer acompanhar do começo, os vídeos estão ficando curtinhos, 12, 15 minutos. Acompanha, pode ser aqui pelo Reels ou lá pelo YouTube também, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã!